Muito bem, pessoal, de volta com mais um tema politicamente incorreto. E falando de novo de violência. Meu Deus do céu, que curso mais violento esse é. Pois é. Bom, tratamos já de violência relacionada à educação, tratamos de violência ao longo do tempo, e agora quero tratar de violência contra a mulher, o que o pessoal está chamando de feminicídio. Bom, muitos alunos, ao longo do tempo que eu estou dando aula, se interessam por esses casos de violência. Realmente é um desastre, é uma desgraça, é uma coisa horrível para a sociedade. Qualquer tipo de assassinato, um assassinato que seja, uma morte violenta que seja, é um tema que, né, lidar com a morte é um tema realmente que é difícil para todo mundo. Bom, nós aqui tentamos racionalizar, tentar entender o fenômeno de parte das emoções, compreender racionalmente o que está acontecendo para subsidiar no futuro as melhores políticas públicas, as melhores práticas para a coisa, né? Eu não estou aqui para fazer juízo de valor, estou aqui para analisar os dados, ensinar matemática para vocês. Eu estou usando isso porque é justamente parte do interesse. Lembra do método do Marco Antônio Moreira? Muito bem, então quando vocês abrem o arquivo que eu disponibilizei para vocês no Google Sala de Aula, é essa tela que aparece, é um arquivo Excel, tem aqui homicídios por arma de fogo separado por cidade, aqui total e aqui mulheres, tá? Então o verdinho, o coisa total e o verdinho aqui mulheres. Então se eu faço uma observação rápida aqui das 10 maiores cidades, tá? É esse gráfico que a gente obtém. Então, eu tenho as 10 maiores cidades do Brasil e o homicídio, o número de homicídios homens, desculpa, total, e número de homicídios para mulheres, tá? Então, veja aí, o pior caso qual que é, pessoal? Justamente Campo Grande, tá? Então, em 2013, aí o dado que eu disponho, 21% dos assassinatos em Campo Grande foram de mulheres. Bom, quer dizer que 79% foram de homens. É, exatamente isso. Tá? Então, já começa por aí o entendimento de que quem morre, a maioria, a imensa maioria das mortes violentas são homens morrendo. E a minoria no caso, veja, para 2013 aí, os dados que eu disponho, né? São Luís, por exemplo, apenas 5% são mulheres. Natal, 3,3% apenas dos homicídios são mulheres. Quer dizer que 96,7% são homens. Sim, exatamente isso. Então, por que todo esse estardalhaço? Boa pergunta, eu também não sei. Isso tem a ver com mídia, tem a ver com sensacionalismo, tem a ver com sentimentalismo, tem a ver com. Aí o pessoal gosta de falar lacração, todas essas coisas. Eu não estou aqui para julgar nada disso. Minha proposta aqui não é compreender por que fazem isso. Uns vão dizer que é uma agenda de um grupo político. Eu não quero analisar isso, eu só quero analisar os dados. Mas a contradição fica escancarada, todo mundo pode perceber, tá bom? Bom, vamos baixando aqui. Tem aqui as cidades que eu separei. Bom, um outro gráfico interessante, veja, são agora das cidades mais violentas. Então, uma análise das maiores cidades e outra das mais violentas. Qual a cidade mais violenta? Veja que são perguntas que normalmente aparecem. Né? Nas 20 maiores cidades, que seria a maior população. Né? Então, como é que está? E depois a segunda pergunta que sempre vem à mente: quais as mais violentas, né? Para onde eu não quero ir viajar? Então você vai concluir pelos dados que você não vai para Maceió nem para Fortaleza de jeito nenhum. Estão aí pareado em homicídios totais. E para as mulheres, como é que é? Para a mulher, olha, Maceió também é muito terrível. 10 mulheres por 100 mil habitantes, numa faixa parecida em Salvador,
8,1, depois vai caindo, né? 6,7 em Curitiba, BH 6, enfim, tem os dados aí para analisar. Eu posso observar as mais violentas. Então, São Paulo, não, então o pessoal fica assistindo da Atena e fala assim: ah, eu não vou para São Paulo, é muito violento, né? Bom, veja o que é o sentimentalismo, esse apelo midiático. Não é científico, é emocional, apelo para o emocional das pessoas. Então, quando você vê o dado como ele é de verdade, você vê que São Paulo, perto das outras, meu Deus do céu, é um paraíso. Tá? Outra pergunta. Tá, essas são as violentas, mas onde que está piorando? A coisa está piorando ou está melhorando? O que acontece? Então eu faço uma série histórica. Então peguei dados de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Maceió e Curitiba. Então veja, o melhor caso é o que está diminuindo, não é isso, pessoal? Então veja, quem que é esse aí? É o Rio de Janeiro. Olha aí que maravilha. O Rio de Janeiro, pessoal, está diminuindo a violência contra a mulher. O que está acontecendo no Rio de Janeiro que está diminuindo? Vai entender. Bom, e onde é que está piorando? Fortaleza. Tá vendo aí? Inclusive está piorando muito. Veja o crescimento. Passou de 40 para mais de 100 em apenas 4 anos. Então, um caso terrível, Fortaleza. Alguma coisa tem que ser pensada, porque, né? Então, veja como esse gráfico de série histórica permite a gente observar onde é que está pior, onde é que está melhor, onde é que está piorando, onde é que está melhorando, tá? Onde é que está pior ou melhor é direto aqui, no ranking. E no comportamento ao longo do tempo, a gente percebe quem está piorando, quem está melhorando. Muito bem. As outras planilhas são por estado, não quero analisar esse caso, e a comparação que eu quero fazer com vocês nesta aula, para a gente fazer juntos. Tenho dados de, ao longo do tempo, desde 79 até 2017, vejam aí, de assassinatos de homens, de mulheres, homens, porcentagem de mulheres, posso fazer porcentagem de homens também, é um menos esse, certo? 100% menos a porcentagem de mulheres, e o homicídio total no Brasil, tá? Bom, primeira dica aqui, pessoal, vejam que isso está organizado por linha, eu quero organizar por coluna, então vou copiar essa seleção e vou colar aqui transpondo os valores. Olha aqui, ó. Você vai em colar, transpor. Ele cola isso aqui. Tá? É uma dica para a gente trabalhar. Tem gente que gosta de trabalhar mais assim por colunas, né? Então a gente pode fazer isso aqui. Posso eliminar essas linhas. Muito bem, pessoal. Olha aí. Posso organizar melhor aqui minha tabela. Tá. A fonte está aqui, IPEA. Muito bem. Então veja, pessoal. Homicídio de homens e mulheres, vamos fazer um gráfico disso. Bom, depois que transpôs, olha o que acontece, pessoal. Então vamos fazer um gráfico de homens e mulheres ao longo do tempo. Inserir esse gráfico de dispersão. Olha o que acontece. Vamos levar esse gráfico lá para cima. Recorto ele, subo e colo aqui em cima. Muito bem. Olha só, gente, que terrível. Então, posso aqui no design, posso colocar aqui títulos, né? Que seria ano. Aqui seria homicídios. E o gráfico seria o quê? Evolução dos homicídios no Brasil. Uma coisa assim. Então, eu tenho homicídio de homens e mulheres ao longo do tempo. O que acontece? Caramba!
Será que as mulheres estão aumentando? Vamos adicionar uma linha de tendência. O que que a gente põe? Vamos tentar uma linear, né? A gente sempre começa uma linear. Vamos deixar maior aqui para ficar bem visível, tá? A gente já viu como é que é isso, né, pessoal, em outros vídeos. Então, vamos aumentar a letra para enxergar bem. Pintar de azulzinho, que é o caso das mulheres. E tem gente que vai ficar triste. Mulher ficou azul e o homem ficou vermelho. Bom, então me deu aí um comportamento linear com R quadrado 0,96. Tá bom, gostei. E o dos homens? Como é que tá o dos homens? Então vamos inserir também. Então clico aqui com a direita, adicionar linha de tendência. Vamos tentar uma linear. Coloco aqui a equação para ver o que vai dar. Olha, uma linear com 0,97. Muito bom. Pintando de vermelhinho. Olha aí, pessoal. Muito bem. O que está me dizendo essas equações? Veja, são duas lineares. Eu podia tentar outro modelo. Estou contente com esse linear. Basicamente está me mostrando que há um crescimento para os dois casos ao longo do tempo. Mas veja a diferença entre as equações. Olha dos homens. Olha o valor do A da dos homens. 1.252,2 vezes x. Tem que lembrar que x é o tempo. Então vamos escrever. Homicídio homem é igual ao quê? 1252,2 vezes o tempo menos 2 vezes 10 elevado à sexta. A gente já conversou sobre esse tipo de expoente que o Excel dá, né? A gente viu que tem problema esse tipo de expoente. É uma aproximação, então o número não é exatamente esse, não é 2 milhões, é alguma coisa que o Excel está aproximando para 2 milhões. Então, todo tipo de cálculo que a gente for fazer, que for usar essa constante, nós vamos incorrer em erro, tá? Como a gente comentou, teria que encontrar outro software, outra maneira de tentar lidar com esse valor. Bom, e o homicídio mulheres? 101,58 vezes o tempo, menos 199,671. Maravilha. Pessoal, duas equações de primeiro grau. A taxa de variação delas, o que é? É a derivada. Derivada de um termo constante, zero. Derivada de um termo que está multiplicando a variável, certo? Os dois casos são iguais. Eu vou tirar essa constante e vou derivar só a variável. A variável é t. Variável do tempo em função do tempo. 1. Taxa de variação do tempo em relação a ele mesmo. 1. Então, 1 que multiplica essa constante do A da equação. Ou seja, a derivada de uma equação de primeiro grau é sempre o A da equação. Então, fica 152,2, no caso dos homens, e homicídio de mulheres vai ficar 101,58. Então, veja, a taxa de variação de homicídios ao longo do tempo dos homens em relação às mulheres é cerca de 10 vezes. Espera aí. A da mulher, homicídio de mulher está crescendo, homicídio de homem está crescendo também. Mas veja quanto que cada um cresce. Mulher cresce 101 por ano. Já é um desastre, óbvio. Mas o de homens cresce 1.150 por ano. Se eu dividir um pelo outro, meu Deus do céu. Se eu fizer aqui, olha aqui, então eu posso dividir o de homens pelo de mulheres e vou saber a relação entre eles. Olha, então a violência contra homens está aumentando
11 vezes mais do que a violência contra mulheres no período, segundo os dados disponíveis. E o problema é o feminicídio? Claro que é. Claro que o feminicídio é um problema. Mas veja o que os dados estão mostrando para a gente. A hecatombe nuclear da violência no Brasil é a violência contra homens. Veja como está crescendo. Cresce mais de 11 vezes mais do que cresce a violência contra mulheres. Estou analisando aqui taxa de variação. Se eu fizer a integral disso, eu vou obter total de mortes no período segundo o modelo. Então a gente viu que para homem fica complicado por causa dessa constante, mas para mulher dá para fazer. Então, deixa eu colocar o meu símbolo de integral mais horrível do mundo, 1979, a 2017. Posso calcular isso no período. E a integral de quem? Da equação. Então, copiei a equação aqui para dentro. dt. Tá? Então, a integral dessa equação em função do tempo. Muito bem, pessoal. Para integrar semelhante à derivada, eu separo os dois termos da equação. O termo que tem a constante e o termo que tem a variável. Então, a integral de uma constante, eu adiciono a variável à constante. E o termo que tem a variável, eu tiro a constante fora da integral, integro só a variável. A variável é t, elevado à potência 1. Lembra da regra da integral? Eu adiciono 1 a esse expoente, o resultado que der, passo dividindo. Ficaria 101,58, isso, a constante não muda, vezes t, que agora está ao quadrado, tudo isso dividido por 2, porque é o expoente que caiu, certo? Menos a constante, 199,671, vezes o t que eu adiciono aí. Isso entre. Então, isso entre. Deixa eu colocar um para baixo. Isso entre 2017 e 1979, tá? Então, como é que eu faço essa conta agora, pessoal? Jogo 2017 lá dentro, depois jogo 79 subtraindo. Então, vai ficar 101,58 vezes 2017 ao quadrado menos 1979 ao quadrado, dividido por 2, menos 199,671 vezes 2017 menos 1979. Ok? Vou fazer essa conta, já volto. Muito bem, pessoal. Então, o número de mortes daqui, 124,861,92. Nossa, mas caramba, morreu 0,92 pessoas, lembra? Então, olha, esse é a somatória segundo um modelo matemático. No caso, somar o número de mortes para a gente é fácil, é só pegar a tabela e somar no período. Vamos fazer então uma análise de qual a porcentagem de mulheres tem sido assassinadas ao longo do tempo. Então, para isso, eu posso fazer um gráfico de ano e essa porcentagem aqui de mulheres. Então, seleciono essas duas colunas e faço um gráfico de dispersão, mesma coisa. Olha que interessante, pessoal. Olha que diferente. Então, ao longo do tempo, será que houve uma diminuição da violência contra a mulher?
Eu posso até tentar aproximar aqui uma linear. Vamos ver o que vai dar. Vamos aumentar essa letra, do jeito que a gente está acostumado já, não é isso? Botou azulzinho, a gente bota azulzinho também. Então veja aí, pessoal. A evolução do assassinato de mulheres ao longo do tempo parece que ela teve um decréscimo. No entanto, quando eu tento aproximar aqui uma linear, vejo o R quadrado dela, deu muito baixo. É difícil definir esse caso, vamos dizer, bater um martelo e dizer, olha, é isso que está acontecendo e tal. Parece que tem alguma tendência de diminuição ao longo do tempo, mas com esses dados está difícil prever isso aí. Bom, mas se eu tentar então outro tipo de equação. Então vamos lá, vamos tentar exponencial. Também 0,587, nada. Log 0,56. Polinômio 0,65. Melhorou alguma coisa. Potência 0,57 também. Bom, se eu pensar numa polinomial, é uma equação de segundo grau, uma parábola. Eu estou assumindo que houve um mínimo de violência contra as mulheres, em algum momento aí, talvez entre os anos aí próximo de 2008, e a coisa começou a subir de novo. Não parece que esse é o fenômeno, tá, pessoal? O que está me parecendo? Que isso é um sobe e desce natural ao longo do tempo, mas que existe um patamar, tá? Então, quando o fenômeno ele é do tipo patamar, ou seja, ele varia dentro de uma faixa mais ou menos constante, aí se torna alvo da estatística. Não é mais cálculo, então. Tá? Não é mais análise, é estatística. Então, o que cabe para eu fazer com esse dado aqui? Eu posso deixar esse gráfico só para provar que não está legal. Eu posso fazer estatística descritiva, tá? Então, eu vou pegar essa coluna aqui da porcentagem de mulheres assassinadas ao longo do tempo, e aqui embaixo eu vou fazer estatística descritiva, tá bom? O que é estatística descritiva? É média, mediana, moda, desvio padrão, máximo, mínimo e amplitude, que é o máximo menos o mínimo. Ok, pessoal? Tem outras questões de estatística descritiva. As mais usadas são essas. Então vamos lá. Média. Vamos fazer um por um aqui. Você escreve igual, média, tem que colocar acento, senão o Excel não entende. Abre parênteses, seleciona todo mundo. Tiro mulheres, claro, enter. Pronto, já está aí a média. Mediana, igual, mede. Seleciona todo mundo, tira as mulheres, opa, tira o texto, né? Tira o texto. Tá aí mediana. Moda, igual model. Seleciona todo mundo, tira o texto. Não tem moda. Desvio padrão, igual desvi. Desvipad, o quê? O que eu tenho? Uma amostra ou população? Eu tenho só uma amostra. Eu não tenho toda a série de homicídios desde que se criou o Brasil. Tenho só uma amostra delas, né? Então, desvio padrão da amostra. Seleciona todo mundo aqui. Tira o texto. Máximo é o maior. Esse aqui é inteligente, né? Maior. Aí, no caso, ele pede um K, né? Ele pede a matriz e um ponto e vírgula K. O K se eu quero o primeiro maior, então eu digo 1, né? Primeiro maior. E o menor? Mesma coisa. Igual menor. Abre parênteses, seleciono. Tiro o texto. Se eu quero o primeiro menor, ponto e vírgula, 1. Amplitude. Máximo menos o mínimo. Olha aí, pessoal. Tem muito zero. Só tirar aqui, ó. Diminuir casas decimais, tá ok?
Todo mundo com duas. Aí, olha que bonito. Então, olha, eu posso dizer que no período analisado, a média de assassinatos contra mulheres é da ordem de 8,63%. Que o pior caso foi justo em 79, foi justo o primeiro ano, 10,75% dos assassinatos foram contra mulheres. O menor caso foi de 7,59%. Né? A diferença entre eles é da casa de 3 pontos decimais. E não há moda, ou seja, não há repetição. Ok, pessoal? Essa é a análise possível dos dados. Então, para o seu trabalho, o que você poderia discutir nesse caso? A evolução de homicídios total, a evolução de homicídios de homens, a evolução de homicídios de mulheres, fazendo uma comparação entre homens e mulheres, como que cada um está crescendo ao longo do tempo. A gente viu que homicídios contra homens crescem da ordem de mais de 10 vezes mais do que cresce homicídios contra mulheres. Claro que todos são um desastre. Outra coisa que você pode analisar é como varia a porcentagem de homicídio de mulheres ao longo do tempo. Então, a gente está entendendo que é uma coisa que mais ou menos fica dentro de um patamar. Bom, pessoal, vamos assumir aqui um caso só para efeito de treinamento, tá? Vamos supor que a variação aqui da taxa de homicídios contra mulheres fosse realmente uma parábola, na qual teria isso aqui. Então, vamos escrever essa equação. O Y, quem que é? A porcentagem de homicídio contra mulheres, não é isso? Que é igual a 0,0019 vezes o tempo ao quadrado. Veja o valor do A dessa equação, que pequeno, né? Menos 7,4492 vezes T, mais 7496,8. Lembrando que uma equação de segundo grau é do tipo y igual a x quadrado mais bx mais c, ok? Então, é essa forma da equação que eu escrevi aqui embaixo. Então, A é 0,019, B 7,4492, C é 7,4, tem uma vírgula a mais aqui. Muito bem. Derivada disso, então, pessoal, como é que fica? Tenho três termos para derivar. Derivada em relação ao tempo. Tenho 3 termos. Veja, onde só tem constante, ou seja, o termo C é 0. Então, acabou. Onde tem onde tem variável, a gente tira a constante e deriva a variável. Então, tenho 2 termos com variáveis aí. O A vezes x quadrado e o bx. Então, a constante eu tiro da derivada e vou derivar a variável, tá? Então, 0,019 eu tirei da derivada. Vou derivar quem? O t quadrado. Menos, eu tiro 7,4492 da derivada e derivo a variável. Opa, faltou o quadrado aqui. Muito bem. Então, como é que é a regrinha aí, pessoal? A constante eu copio de novo aqui, não mexo nela. Veja, a derivada. Eu pego o que está no expoente, caio multiplicando e subtraio 1 do expoente. Fazendo isso, vai ficar vezes 2, vezes quem? O próprio t. A potência era 2, tirei 1, ficou 1. T elevado a 1 é t mesmo, tá? Menos 7,4492, copia essa constante, a constante não mexe em nada. Derivada dt dt, taxa de variação do tempo em relação a ele mesmo, 0. Desculpa, 1. Então, vezes 1,
Acabou, é ele mesmo. Aqui esqueci de dizer que é em relação ao tempo, né? Olha aí, muito bem. Então, a derivada da porcentagem de homicídio de mulheres em relação ao tempo, ela é igual a, deixa eu até dar uma dica aqui para me ajudar. 0019 vezes 2, quanto é que dá isso? 00,38, né? Menos 7,4492. Essa é a taxa de variação da porcentagem de mulheres que estão sendo assassinadas, né? Então, bom, pessoal, isso tem um valor de mínimo, lembra? A coisa vem caindo, atinge um mínimo e começa a subir. Veja, no ponto de mínimo, aqui embaixo, a taxa de variação é zero. Então, se eu igualo essa equação que eu encontrei a zero, eu encontro o ponto de mínimo. É o ponto de mínimo é onde a derivada é zero. Então, a derivada da porcentagem de homicídio contra mulheres em relação ao tempo é igual a zero. Tá? Então, a gente pega essa equação igual a zero e encontra o ponto. Só jogar, joga o 744 do outro lado, fica positivo. Jogo 0038 dividindo, eu encontro o T. Vamos fazer essa conta? Dá quanto? Alguma coisa em torno de 1960. Então, segundo os dados aqui, o ponto de mínimo seria 1960. Tá estranho, né? Bom. Bem, pessoal, isso foi só para a gente treinar, tá certo? Como os dados muito provavelmente não têm esse comportamento parabólico, ele tem um comportamento de patamar, no qual fica variando ali dentro, portanto é alvo da estatística. Essa análise aqui nossa fica puramente só para treinar mesmo a parábola, tá? E essa coisa de ponto de mínimo. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos em frente, bom trabalho para vocês aí e até lá.